Seu histórico, brevemente. Depois a gente queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, desse que está aqui especial na exposição, né? E o microfone é seu. Bom, bom dia. É muito bacana estar aqui em Suzano. Eu não conhecia a cidade. Ontem, na projeção, a gente conversando, né? Quando eu morei em São Paulo e estudei fotografia no Senac, eu tive uma relação com Poá e com Mogi das Cruzes, né? E por Suzano eu só passava, porque eu acabei tendo uma vivência em Poá quando eu morei na casa de uma amiga, né? Uma amiga fotógrafa em Poá que se chama Gabriela Brito. Ela me acolheu por alguns meses, enfim. Sou muito grato a ela e à família dela. E no meu TCC, eu acabei me interessando muito pela cultura japonesa. E aí eu ia fazer um trabalho sobre o bairro da Liberdade, porém os professores falaram que já tinha muita coisa publicada, muita produção imagética, muito documentário, né, enfim. E eles falaram, busque outras comunidades japonesas no Brasil. E aí eu fui pesquisar e descobri Mogi. E visitei Mogi, me encantei, enfim, fotografei tudo que você imaginar que existe em Mogi, né, o Casarão do Chá, o Akimatsuri, o Parque do Centenário, os vereadores japoneses, a feira que tem ali perto do terminal, que tem alguns agricultores japoneses, né? Fui em escolas que ensinam, né, as duas línguas, enfim. Mas Suzano sempre foi um lugar de passagem. E hoje estar em Suzano é muito bacana, né? Tá podendo vir trocar com vocês um trabalho que eu acho muito potente, né, no sentido de falar de pessoas, porque quando a gente está falando de imagem, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando da nossa vivência e da experiência que a gente teve com outros seres, com outros territórios, enfim, né, com outras comunidades. Mas, sendo breve, eu acabo me interessando pela fotografia eu acho que na minha adolescência, ali na minha pré-adolescência, sempre cresci vendo minha família fotografando em casa, né? Minha mãe era uma pessoa que fotografava muito as festas de casa, aniversário, jantares, Natal, tudo que você imaginar, ela gostava muito de registrar. E logo, isso ainda era um período analógico, né? E aí eu não podia pegar aquele equipamento, não podia manusear aquele equipamento, porque a câmera fotográfica, na época, era um objeto valiosíssimo no sentido de a imagem ser cara, né? Então, logo, uma criança não pode ficar fazendo foto num filme, porque, né, no pensamento dos meus pais, eu ia queimar as fotos, ou não ia fazer bem as fotos. Então, não podia pegar aquilo, e era uma coisa distante. Estava na minha frente, mas era muito distante para mim, só que me atraía muito. E aí, ao longo dos anos, isso foi passando, e lá nós temos uma relação muito próxima com a Bolívia e o Peru, né? A gente está em Porto Velho. Para ir para a Bolívia, a gente vai para a cidade de Guajará-Mirim, que é 400 quilômetros, em média 300 e pouco, 400 quilômetros. Atravessa o rio Guaporé, e a gente já está na Bolívia. E na Bolívia tem um centro comercial ali, que é tipo esse centro comercial aqui no Paraguai, depois de Foz do Iguaçu e tal, né? Que as coisas são bem mais baratas e tudo mais. E minha mãe, observando sobre esse interesse, ela acaba comprando uma câmera para mim de surpresa, assim, né? Ela compra uma câmera na Bolívia para mim. Eu sempre gosto de falar sobre essa questão, sobre esse acontecimento, porque é muito interessante, porque ela compra uma câmera para mim achando que era uma câmera fotográfica, mas ela acaba comprando uma câmera filmadora, que era uma Sony falsa na época, né? Tinha um logo Sony, mas era uma câmera falsa, né? De, sei lá, com cartão de 256 mega, sabe? Mas essa é a minha primeira câmera, e eu tenho ela guardada até hoje, tenho um afeto com ela, né? E eu lembro que eu conseguia fazer fotografias com essa câmera.
tinha uma função que registrava imagens, ao invés de filme, né? Mesmo que era uma câmera de punho de filme, de filmar. Enfim, a partir daí, a fotografia começa a me tomar ainda mais, cada vez mais. Isso eu tinha lá meus 15, 16. E quando eu faço 18, me formo na escola, eu peço para os meus pais para me vir para São Paulo estudar fotografia e há uma negação, né? No sentido de por conta de não ter familiares em São Paulo, por conta, né, de condições financeiras, também eu não pude vir. Na época eu estudava e jogava muita bola ou basquete, né? Eram os meus esportes preferidos na escola e falei, puta, não vou ficar sem estudar, né? Eu vou trabalhar, mas não vou ficar sem estudar. O que eu vou fazer então agora na faculdade? E lá a gente não tinha fotografia, a gente tinha cursos curtos, enfim, né? Na época eu já tinha feito alguns cursos curtos com Walter Costa, que é um cara que trabalha também com processo analógico, com Vanky Carmo no Sesc, que é um fotógrafo de Belém muito bom. Já tinha tido relação com Luiz Brito, que é um fotógrafo também que ainda até hoje fotografa em analógico e tem uma pesquisa sobre as queimadas em Rondônia de 20 a 30 anos. Ele fotografa as queimadas, né? Todos os anos, que é um processo que a gente tem lá, né? Muito comum ainda, infelizmente. Depois de uns anos, eu tenho a felicidade de ser convidado pelo Brito, de passar por um processo de laboratório com ele, vivenciar uma revelação de um material dele de 20 anos, que vai acabar sendo vir uma exposição no museu do estado de Rondônia, né? Ocupa um espaço legal. Mas, enfim, eu vou estudar educação física por conta do esporte. E, na época, para mim, aquilo era tudo, né? Porque a fotografia me existia, mas ela ainda era uma coisa eu acho que eu posso dizer de brincadeira, não era sério ainda. Ela existia em mim, mas ela era brincadeira. Mas eu gostava daquela brincadeira de verdade. E, ao longo do processo, do período, eu cheguei a fazer 5 períodos de educação física. E, no 5º período, eu me deparei com uma infelicidade imensa de existência, de relacionamentos. Eu tinha terminado um relacionamento, de relação com a cidade também, né, que era uma relação difícil. A gente tem muitas questões na cidade. Eu gosto de andar de bicicleta e a gente não tem, por exemplo, uma política de arborizamento. Pelo contrário, as pessoas cortam as árvores e a gente não tem ciclofaixas na minha cidade, né? Então, tem toda essa questão. A cidade é feita para os carros, para a individualização do ser, né? E aí eu falei... E nesses 5 períodos, eu acabei me tornando fotógrafo do meu curso, né, de educação física. Então, todos os eventos, todos os jogos, todas as atividades, o Gabriel vai fotografar. Não, chama o Gabriel, que ele vai fotografar para a gente, né? Então, eu naturalmente tinha acabado virando fotógrafo do meu curso. Eu falei, cara, que louco isso, que engraçado. Quer saber? Eu vou para São Paulo. Isso eu estava com 20, quase 21. A questão da internet não era tão forte ainda na época, porque tem muita coisa que você consegue ver estudar, lógico, não uma faculdade, mas acessar o conhecimento através das redes hoje, né? Você queria vir por uma questão de fazer uma faculdade ou como é que é? Aí, como que isso começa a se tornar realidade na minha vida? A gente tinha internet, sim, mas eu lembro que ainda era internet de escada. Hoje eu tenho 29 anos. Então, se a gente pensar há 8 anos atrás, com 20, quase 21, né? Obrigado, Gui. A gente tinha... Eu lembro que eu tinha um PC de mesa em casa, internet de escada, e era Orkut, né? Tempo de Orkut. E eu conheci uma fotógrafa que hoje trabalha comercialmente, que é a Fernanda Pires. Ela me indicou um curso no Senac. E ela falou, Gabriel, dá para você vir, é possível você estudar fotografia aqui, porque São Paulo ainda era um universo muito distante para mim na época.
né? Eu no norte, com toda aquela distância geográfica, enfim, nunca tinha vindo para cá, não sabia como é que seriam as condições financeiras também aqui. Falei, como é que eu vou fazer, sabe? Então, essas questões. Mas ela falou, cara, é possível, você pode tentar uma bolsa, morar num aluguel barato, porque eu não tenho familiares em São Paulo, até hoje não tenho. Então, eu falei, quer saber, vou arriscar e vou. Então, eu pedi demissão do meu trabalho, juntei uma graninha, tranquei meu curso, comprei uma passagem escondida dos meus pais, né? Comprei a passagem só de ida, né? De vinda, então, Porto Velho e São Paulo. E vim fazer a prova do Senac. E cheguei e fiquei de favor na casa de uma amiga, que é de Porto Velho, que na época estudava moda na Anhembi Morumbi, a Júlia. E a Júlia me recebeu, era para eu ficar 1, 2 semanas na casa dela, eu fiquei 2 meses, sabe, ajudando. Meus primeiros 2 meses foi né, eu tive essa hospedagem da Júlia, enfim, foi quando eu me inseri no cenário da cidade, comecei a estudar fotografia, e eu acho que ela começa a se tornar um objeto de pesquisa e uma coisa séria a partir desse momento, a partir do momento que eu conheço professores que tinham pesquisas diversas, conheço outros alunos também interessados em fotografia e começo também a transitar nos espaços, né, culturais da cidade, em exposições, em falas, em cursos ou workshops, e aí ela começa, de fato, a se tornar essa coisa séria. Deixou de ser brincadeira nesse momento quando você veio para São Paulo, é isso? Isso. Mas quando eu vim para estudar fotografia em São Paulo, eu ainda vinha com essas questões, né? Eu gosto de fotografia, mas o que ela será para mim lá, né? Entendi. Ainda tinha todas essas questões. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, do que está aqui na exposição, né? E como é que, concluindo, né, a sua chegada na fotografia, mas como é que você chegou a esse trabalho que ele veio para cá, para a exposição, né? Aliás, ontem está falando uma coisa muito legal para a gente, os bastidores, lá na projeção, que você estava em Rondônia, viu o material do primeiro Farofa, e aí enviou-se o material. Fala um pouquinho disso e já entra nessa questão do projeto que veio para cá, que ganhou a convocatória, né? A gente pensar... A gente estava falando de muros, né? De barreiras ontem. E aí... A gente pensar que o Farofa, mesmo numa primeira edição, é um festival... Porque se você trabalha com fotografia hoje, se você pesquisa fotografia hoje no país, e se você se sustenta disso, você vive disso, você está sabendo, você está conectado, você está ambientado no que acontece no país. Então, não importa se você esteja em Rondônia, se você esteja no Acre, ou se você esteja em Manaus, se você esteja lá em Passo Fundo, em Porto Alegre, se você esteja em Sobral, no Ceará, você vai saber o que está acontecendo de festivais, de eventos, de exposições no Brasil, porque a gente sabe que essas barreiras já foram rompidas e a rede faz a gente estar conectados, né? E a partir disso, de redes sociais, de amigos, de sites que divulgam, o Farofa chega até mim, né? E também por conta de pessoas, de artistas e fotógrafos que eu acompanho, né? Como eu comentei sobre a Mesa das Minas no passado, né? Da Beatriz, da Mel, da Tuane, que são fotógrafos que eu acompanho também. Então, o Farofa chega para mim, e é uma coisa, a gente estava discutindo essa coisa de, puta, que legal, o Farofa chegou lá em Rondônia, né? Eles não imaginavam isso, mas essa barreira já foi rompida. E aí a gente entrando sobre o trabalho, bom, Tempurain Gometire, ele é a união de materiais de 2 trabalhos que eu fiz, né? Eu começo a ter uma relação imagética fotográfica com cultura indígena em 2013, né? Desde 2013 que eu colaboro para a Mídia Ninja. E aí, em 2013, nós tivemos um ocorrido no sul do Amazonas, entre os homens brancos e os índios de Arru, Pirahã e Tenharim,
que são questões complexas ali do início da Transamazônica, né, e tudo mais. E aí eu fotografo por uns 2 meses esses conflitos, que não são conflitos factuais, eram conflitos de questão de tensão, né, políticos também. O ato ocorreu, mas eu não fotografei isso, né? O ato de os brancos irem nas aldeias, queimarem as casas, né? Assombrarem a galera, né? Atormentarem, chegarem com espingardas e etc. Esse trabalho eu acaba sendo veiculado pela mídia ninja e me leva para alguns lugares, né? Esse trabalho me leva para o Festival de la Luz na Argentina, né, para uma convocatória muito bacana. Depois de um tempo ele sai na Zoom, né, numa matéria que a gente tem trabalhos de fotógrafos da mídia ninja falando sobre fotojornalismo, né, fotojornalismo em crise, né. E aí isso me deságua nos olhares do Greenpeace, né? O Greenpeace, que a gente sabe que tem uma pesquisa, que tem uma relação, que tem uma militância sobre causas ambientais que envolvem cultura indígena, lógico, me convida para ir fotografar os Munduruku no sul do Pará, né? Em torno do rio Tapajós, ali na cidade de Santarém, né? Itaituba, né? Uma região também complexa, muito peculiar, né? Próximo de Alter do Chão, tem a famosa Fordlândia ali, né? A cidade fantasma. Quando você vai para fotografar nesse local, por exemplo, você fica um longo período? Você pode ter uma noção de tempo? Os Mundurucus, nós ficamos com eles em torno de 15 dias. Eu vou convidado como fotógrafo, conheço o Fábio Nascimento, que é um puta fotógrafo, mas nesse trabalho o Fábio foi para captação de vídeo. E a gente vai com outras ONGs e com o Ministério Público, junto com alguns membros do Ministério Público. E essas outras ONGs também têm seus antropólogos, seus pesquisadores, né? Mas a ideia dessa missão nos territórios de Munduruku era levar informações perante a lei e perante as questões de direitos no qual eles têm em torno das políticas de instalação da usina, né? Que é uma luta que eles têm incansavelmente até hoje. Então, as fotografias dos indígenas, ela sai desse trabalho, né? Eu faço um trabalho para o Greenpeace, que depois acontece, né, o Temporal Nigometirê. As outras fotografias, que são 8 imagens, né, 8 imagens, sendo 4 de indígenas e 4 de sertanejos. Esse outro trabalho dos sertanejos eu faço em 2016. Faço em 2016. Que está passando aqui atrás, né? Indígenas. Esse outro trabalho eu faço em 2016 para uma outra ONG do Rio de Janeiro que se chama Entre Jovens, no qual eles iam fazer missões no sertão pernambucano, numa cidade chamada Manari, uma cidade de 15 mil habitantes e uma cidade que tem também uma questão muito interessante no sentido de ter... se a gente fala sertão, a gente já pensa em água, né? Então, se a gente guardar essa palavra acho que é a chave desse trabalho, né? Ela é o cerne. Manari, há alguns anos atrás, foi considerada a cidade com o IDH mais baixo do país, né? Manari é 600 quilômetros de Recife, né? Depois de Arco Verde, uma cidade mais conhecida que a gente tem, a famosa quadrilha de Arco Verde, dizem que é uma das quadrilhas mais bonitas e interessantes do país. Nós ficamos em Manari em torno de 10, 11 dias.
E eu fui fotografar para essa ONG missionária do Rio de Janeiro, né? Foi quando esse trabalho também dos retratos acontecem. Sobre essa questão da água, Manari viveu um período de roubo de água. É muito engraçado, porque os políticos compravam as águas, né, protocolavam, né, os documentos, enfim, os carros-pipa para levar água para o povo, porque o povo sofre muito com a escassez de água. Mas esses carros-pipas, eles sumiam no meio do caminho, né? Eles desapareciam e ninguém sabe para onde iam. Então a galera comprava água, guardava o dinheiro, lavava o dinheiro e depois ainda roubava a água e o povo ficava sem água, né? O povo pobre, né, do sertão, 15 mil habitantes da cidade, sofrendo, né, com sede, não tem água para tomar banho, enfim, uma questão delicada, né? Muito engraçado. E aí, depois de reflexões, enfim, a gente que trabalha com imagem, a gente sabe como é que é, né, essa questão de remexer os arquivos, né? Esses trabalhos se conectam para mim, né? Esses retratos dos índios mundurucus com essas figuras dos sertanejos de Manari. E eles se conectam em que sentido? Eles se conectam a partir do objeto água. O objeto água, que para mim é um objeto que eu também tenho muita relação. Eu estou com uma exposição agora na Galeria Canizares, na UFBA, em Salvador, que fala sobre a história Quixente Rondônia, a história Quixente que eu fotografei em 2014. E todo o trabalho fala sobre água, não só as fotografias, mas como o vídeo que eu tenho lá, o objeto, enfim, tem uma instalação, né, tem um tecido com interferências de barro, né, da lama, da enchente. E muito por conta do trabalho que eu faço, que é um trabalho que permeia esses ambientes, esses lugares de cultura indígena, de movimento estudantil, ou de cultura ribeirinha, ou de militância política, né? Passa por esse tema da água. E foi quando o Temporai Ngometiere começou a se tornar mais forte em mim, Eu falei, isso pode virar alguma coisa, né? Estamos vendo algumas aqui, né? Quando você fala, né? Isso. Vou colocar de uma forma simples, né? Essa marca verde, esse grafismo aí, explica para o pessoal que está aqui, está em casa, a ideia. A interferência, é legal que ontem e hoje eu também já ouvi algumas coisas, e em outros festivais eu já ouvi outras coisas. Ano passado, Temporai Ngometiere foi selecionado no Goiáses, né, um festival lá em Goiânia. Essa semana eu vi que o Temporá foi selecionado na Bienal de Fotografia de Tucumã, que é o interior da Argentina. E eu sempre recebo feedbacks diferentes. Isso é muito legal. Ontem o João fez um outro comentário sobre o escorrimento, que já era uma leitura também que existia. As pessoas começam a observar coisas, né? Mas eu acho que a interferência ela se dá a partir do momento também porque eu graduo artes visuais, eu faço artes visuais na Federal de Rondônia, e a fotografia ela começa a virar um objeto de suporte para outras intervenções. Então, não só interferência gráfica, mas também colagem, mas também costura, né? A fotografia começa também a se ampliar da parede, desse cubo branco, e vai para o tecido, vai para a projeção, né? Tem ido para o vídeo, né? Estou num momento muito interessado por videoarte. E essa interferência verde, ela se dá muito por uma questão simbólica para mim, né? Ela é um princípio de cruz. Se a gente observar, ela é um princípio de cruz. Então, ela tem essa relação com o sagrado, porque esses dois lugares têm relação com o sagrado, né? O sertão, quem tem relação, ou já teve alguma relação, alguma vivência no sertão, sabe
que eles são extremamente devotos, independente do santo, independente da religião, são muito fiéis. E os indígenas, ele tem uma relação com a natureza incrível, né? Incrível, né? A terra, a árvore, aquela árvore que é santa, né? O sol é o relógio deles. Então, você tem dois ambientes de energias fortes, né? Potentes, que quando você chega, você sente. O João falou ontem que ele estava vendo verde, mas que, na real, ele via vermelho. Isso é verde? Mas também é vermelho, né? E por que é vermelho? Se a gente pensa em vermelho, a gente pensa um escorrimento que nos leva à ideia, né, à questão do sangue. E aí, quando ele faz essa leitura, ele saca também coisas que eu estou querendo falar com o trabalho, né, sobre essa questão do genocídio indígena que a gente tem até hoje, né? Tem uma outra questão, que aí é uma questão de escolha minha, de posicionamento, né? Esses corpos, eles estão na vertical, eles estão... as fotografias, de certa forma, estão um pouco em contre-plongée, assim, então leva essa imagem dos seres superiores, né? Essa coisa do ser, porque eles são realmente seres grandes, né? Eles são seres importantes, valiosos, enormes, né? Todos que estão nessas imagens são seres extremamente potentes para mim. E essas intervenções, elas começam pela cabeça, né? E a cabeça, a gente pensar esse lugar, né, da inteligência, a inteligência desses dois lugares, porque a gente vai numa comunidade indígena, a gente fica deslumbrado com o quão eles são inteligentes, né? A gente vai no sertão, eles conseguem sobreviver um ano inteiro sem chuva, sem água. Como é que consegue? A gente fica um dia sem água, a gente morre, sabe? A gente fica reclamando. E a galera consegue ficar um ano inteiro, sabe? Eu vi histórias de senhores, de pessoas que comem cacto, sabe? Eles não têm o que comer, corta o cacto, coloca com a água do açude, que é uma água suja, panela com lenha, sal, e comem cacto, né? Porque não tem comida e também não tem água limpa. Então, E aí, quando essa cruz parte da cabeça, ela parte desse lugar de pensamento. E aí, por conta dessa vivência, né, também com outras etnias, com outras comunidades indígenas, porque a gente sabe que cada uma tem sua especificidade, eu tive também o prazer de fotografar e conhecer os caiapós, né? E é da linguagem caiapó que vem o título do trabalho. Não é dos mundurucus, né? Mas é porque, para mim, faz todo sentido e tem muito essa relação, ela é potente, né? Tempuraine Gometire significa água pura que cai sobre a cabeça, né? E essa água pura que cai sobre a cabeça conecta essas duas comunidades, esses dois extremos, que é muito engraçado, né? A gente tem um Brasil tropical, a gente tem um país geograficamente tão extenso, e a gente ter duas realidades tão distantes. Uma que luta contra a instalação de uma usina, contra o avanço de uma usina sobre seus territórios, né? Que a gente sabe, eles sabem mais do que nós, que se essa usina avançar ou colocar mais comportas ou aumentar a velocidade, as aldeias, o território deles pode inundar por conta de ter muita água. E outra que fica orando, fica o dia inteiro pedindo a Deus para cair água, porque não tem água, né? A caixa d'água deles está vazia, né? Os açudes estão secando, só tem lama. As vacas estão morrendo desidratadas, sabe? Então, o Tempuraine Gometire fala sobre isso, sobre essa relação das águas, a relação desses dois povos,
duas vivências que eu tive, que são vivências que acabam me conectando ao meu ser também, né, por conta de onde eu nasço, né, eu, classe média, branco, que de início não me reconhecia como indígena. Eu sempre falo, eu me reconheço hoje como indígena porque eu nasço em Rondônia, cara, eu nasço no meio de índios. Como é que eu não sou indígena? Todos nós somos indígenas, entende? E hoje eu fotografo isso, então eu assumo, de fato, né? Mas também todos nós somos sertanejos, né? Todos nós somos eles. Então, o Temporá Ngometiere fala um pouco sobre isso. Curiosidade, todas são de foto na vertical, corpo inteiro, né? Retrato, a gente tem uma quantidade grande de retratos que são meio corpo, muitas vezes, né? Tem um porquê de você, todos de corpo inteiro, vertical, bem cravadinho, né? Nas duas vivências que eu tive, eu produzi muito material, né? E eu acho que eu tenho, sim, outros retratos de outras pessoas, outros seres, que são em plano americano. Devo ter. Me recordo até, acho que tenho, sim. Mas eu acho que a escolha de utilizar os retratos de corpo inteiro é muito por uma questão não só estética, mas também de falar sobre eles, né? O pé fala muito, a gente sabe que o pé fala muito, o chão fala muito também, né? Essa areia, esse barro, essas informações que estão no chão. E eu acho que depois, refletindo, porque eu já estava pensando em usar esse vetor, né? Com essa interferência gráfica, ele encaixaria melhor em imagens que teriam um corpo inteiro, porque o vetor iniciaria na cabeça e terminaria nos pés. Então, eu falei, eu vou utilizar uma questão padrão para me conseguir também trabalhar com esse vetor com mais liberdade. Eu acho que foi a escolha das imagens de corpo inteiro parte daí, assim. Legal, bacana. Legal, vamos abrir para pergunta, claro. Que às vezes a gente tem uma pergunta de fora que dá uma alimentada na gente aqui. Olha lá, o Maurício já está levantando a mão lá. Tem um microfone para chegar lá? Pedrão, cadê o Pedrão? No título, a palavra tempurá quer dizer o quê? Porque você traduziu o título completo, né? Só tempurá quer dizer o quê? Água. Água. Bacana. Porque eu lembrei de uma outra palavra, que é o tempurá japonês, que é o alimento. Que eu conheci em Mogi. Mas que tem uma outra relação. Primeira vez em Mogi, tempurá. Mas é gozado essa coisa das conexões que você está falando de um povo indígena que tem uma relação por conta da água e o seu olhar que conecta isso, né, com um povo do sertão do Nordeste, né? Mas a palavra tempurá, que vem da palavra, eu lembrei dela, que é um alimento japonês, né, que é uma mistura lá de legumes com peixe, mas na verdade a palavra tempurá vem de temporais, que é porque uma parte do Japão sofreu a colonização, recebeu colonização de Portugal. E os portugueses, eles celebravam, um certo período depois da Páscoa, os temporais, que era o período de tempo que você não se alimenta de carne por conta da Páscoa, essa coisa toda. Esses temporais, então, eles, obviamente, não comendo carne, vão comer vegetais com peixe. E os japoneses adotam essa prática e transformam esse alimento no tempurá que nós comemos hoje aqui no Brasil e, obviamente, no Japão também. Então, a palavra tempurá tem a ver com tempo. Que legal. O tempurá do alimento japonês se escreve dessa mesma forma? Tempu, acho que é com U, né? Quer dizer, nós estamos falando em português, no alfabeto latino, né? Então, eu não sei exatamente no kanji, que é a forma com que os japoneses escrevem as palavras não japonesas, eu não sei, mas nós lemos com U, né? Tempura, né? E o acento é no A, não, porque está têmpora, né? Tempura. Você colocou têmpora. Bom, eu não sei como se escreve nenhuma palavra nem outra da forma correta, mas eu achei interessante como a palavra tempo, né, se encaixou na proposta que você estava falando, né? E têmpora, o tempo, né, tem a outra palavra que é têmpora, que é essa parte da cabeça,
que também vem do latim, porque a passagem do tempo, você vê, os cabelos brancos começam a aparecer por aqui. Então, a passagem do tempo, né, o envelhecimento, você vê nas têmporas brancas. E daí você fala em têmpora, como a passagem do tempo. Né? Então, tem várias conexões com essa palavra. Então, né? Eu acho que é o inverso. Têmpora é a cabeça na tradução. Né? Inigometire, que é água pura que cai. Né? Então, é água pura que cai sobre a cabeça. Falado em caiapó é o inverso, e lido em português. Né? Então, têmpora é cabeça, exatamente. Então, mas aí como é que se chama isso? A coincidência, porque são duas línguas totalmente distintas, é absolutamente incrível, né? Cabeça e têmpora, né? Que são dois alfabetos, duas línguas completamente distintas que usam uma mesma palavra para representar a parte semelhante do corpo, né? Muito interessante isso, muito bacana. Parabéns pela exposição e pelo trabalho. Eu também tenho uma. Quanto tempo você ficou trabalhando ou registrando essas imagens com eles? Você diz a vivência Isso. Ou essas imagens dessa série só? Não, a vivência. A vivência, Mundurucus é 14 dias, 15, por aí. Somando as viagens, né? Porque se a gente conta, acho que a viagem já tá imerso, né? A gente já está conversando sobre. E os sertanejos de Manari, 10 dias, 10, 11 dias. Caraca, deve ter aprendido muito com eles, com certeza. Ah, muito. 14 dias comendo farinha e peixe e fruta fresquinha. É sempre incrível. Sim. Obrigada. Imagina. Perguntas? Mais perguntas? Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com o microfone, né? Bicho, ontem a gente teve uma conversa legal, né? Um papo legal. Mas hoje você falando um pouco mais sobre isso e sobre até uma fala do Pedro agora há pouco. Eu conheço o Pedro já há um bom tempo, né? O trabalho dele também. Então eu sei que aquele trabalho que ele faz com os moradores e tudo mais, aquilo é muito bacana, ele atinge as pessoas, mas aquilo mexe muito com ele, assim, né? É uma coisa que ele faz quase como uma terapia, assim, né? Você acha que esse trabalho que você faz, que pra gente é deslumbrante, a imagem, e passa muita coisa, muita força, né? Enfim, você acha que você aprende mais com eles ou eles aprendem mais com você? Como que é essa troca que você passou dias lá com eles, né? Explica um pouquinho pra gente, pra quem nunca conseguiu produzir algo assim, né? Como que é essa troca, essa vivência? Você se planeja ou as coisas vão acontecendo? Como é que é isso, cara? Esse processo todo, assim, isso é muito bacana, assim, para quem gosta de fotografia, né? Porque fotografia não é só o clique, né? O clique, a imagem depois concebida, eu acho que para mim é só uma cereja no bolo, até usando uma coisa que o Magno costuma falar muito, né? Acho que é só o fim, né? É até o 880 do nosso amigo Castelano de ontem. Como é que é esse processo todo, cara? O mais interessante na fotografia é o processo, né? A imagem, ela nos dá a oportunidade, nos torna oportuno de estar aqui, né? Falando desses seres, dessas pessoas, que somos nós também. Mas eu não ensino nada. Qualquer lugar que eu vou, eu aprendo. Eu estou aqui, estou aprendendo, né? E quando eu estou com essas pessoas, eu aprendo muito mais, né? Por isso que a moça comenta e comenta sorrindo, né? Porque ela já entende que é incrível estar com eles, né? Que é maravilhoso vivenciar o território deles, né? A energia deles, estar imerso ali. Com sertanejos é a mesma coisa, né? Ganhar uma fatia de uma melancia fresquinha plantada no sertão e comer uma melancia doce é maravilhoso, sabe? Eu acho que em todo lugar que eu vou e eu fotografo, é sempre um processo de aprendizagem para mim, né? Os meninos estavam perguntando para mim antes de começar sobre como que é a minha abordagem, acho que é um pouco também dessa tua pergunta, né?
Se falando de retratos, porque eu tenho uma linha muito de tentar ser invisível, de me esconder quanto mais. Acho que é muito comum para nós fotógrafos isso, né? Quanto mais a gente ficar invisível, mais a gente consegue as melhores fotos. Mas é porque é diferente. Cultura indígena se fotografa de uma forma. Sertanejos é outra relação, né? Os índios, por incrível que pareça, eles já sabem o que é uma câmera. E eles têm uma compreensão de direito de imagem enorme. Enorme, absurdo. Né? Porque eles são extremamente politizados já. O sertanejo tinha criança que nunca viu um equipamento desse, então pensava que eu estava com uma arma. Isso é uma arma. Né? Mas eles pensavam que era um objeto que eu ia machucar eles. Né? O que é isso? Né? Eles olhando para mim com aquele olho grande, assustado. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que está mirando o negócio para mim? Porque eles talvez nunca tinham visto uma câmera fotográfica. Né? E eu tinha que, então, manter uma outra relação com eles. Né? Como o rapaz comenta ali, seu nome? O Mauro, como o Mauro comentou também na roda ali, pelas pessoas mais velhas nós somos convidados para entrar em casa, mas pelas crianças há um estranhamento enorme, né? Há um estranhamento enorme porque elas não têm relação com a fotografia. Ou quando já conhecem o equipamento fotográfico, vem uma câmera como um objeto muito distante ainda, como eu via quando eu era criança e via minha mãe fotografando em casa. Então, a relação que eu tenho que construir, ou tive que construir com os sertanejos, era de uma forma muito de cativar, sabe? Eu tinha primeiro cativar eles. Com as crianças, eu tinha que brincar com as crianças. Eu tenho uma política muito de apresentar o objeto, né? Então, eu fico com a câmera no ombro e ela está desligada e eu vou trocando ideia, conversando, né? Me relacionando. Só depois que eu vejo que a pessoa está confortável, eu começo a fotografar. Se eu sentir que eu preciso mesmo, por eu conta de não ter uma resposta pelos olhares ou pelos gestos, aí eu peço. Aí se a pessoa dá um sinal, ok, aí beleza. Com os índios, é muito uma coisa visual. Os índios é visual. É muito visual. Você sabe. Tem cacique que não. Tem cacique que sim. Tem guerreiro que não, tem guerreiro que sim. Guerreiro, quando eu digo guerreiro, porque os mundurucus têm ainda, eles são extremamente auto-organizados, né? Então tem ainda os GT de guerreiros, tanto homens quanto de mulheres, né? Tem o GT de buscar o alimento, tanto homens quanto de mulheres. Há uma hierarquia, claro. Tem a dinâmica da cozinha, né? Hoje é um grupo de pessoas que vai fazer a comida. Amanhã é outro grupo de pessoas, né? Eles são muito organizados. Hoje quem faz a limpeza é tal grupo, sabe? E eu ficava transitando entre esses grupos, essas pessoas, pegando carona na canoa, indo para a cozinha, fotografar o pessoal na cozinha, ficando andando entre as casas, às vezes batia em porta de casa e pedia para entrar, fazer umas fotos internas, aquela luz que entra pela janela. Claro que tinha os rituais deles, que aí nos rituais tem uma coisa de compreender também aquela etnia. Porque para uma etnia, um tipo de ritual específico pode ser fotografado. Para outra etnia, fotografar seria uma violação já. Então, você tem que compreender cada território que você está, né? Os mundurucus eram tranquilos, muito tranquilos. Não tive nenhuma negação, assim, nenhuma situação de não poder fotografar, sabe? Mas a relação com os índios munduruku, né, especificamente desse trabalho, era muito visual, de olhar, conversar, se ambientar, e quando eu via um pouquinho de sorriso, quando eu via um olhar brilhando, eu, estou de boa, posso fotografar, então. E assim eu construí. É claro que foi tranquilo porque eu tinha 14 dias, né? Eu tive 14 dias.
Agora, como é que a gente se comporta se a gente tem 24 horas só? Aí é outra forma, outra relação, tem que pensar uma outra maneira. Tudo muda, né? Tudo muda. A profundidade muda, né? É. Um dia fica uma coisa bem mais superficial do que E aí eu maior. tinha também uma liberdade de fotografar, né? Não tinha uma pauta específica do Greenpeace. Ele falou, cara, você vai com a gente, você vai ter 14 dias para fotografar a cultura deles e nos trazer esse material, né? Então, né, como a fala dos meninos aqui de ontem, de hoje também, que tem uma pauta fechada, que algo já a pessoa já me impõe o que eu tenho que fazer e eu tenho 2, 3 ou 4 horas para fazer, pouquíssimo tempo, né? Então a pessoa tem que correr. Lá eu não tinha que correr, era muito tranquilo. E isso é muito bom. Sinceramente, para fotografar é uma dinâmica que eu acho muito, muito, muito boa, assim, sabe? Porque eu consigo me relacionar bem com aquelas pessoas, né? De um curso que a gente pude fazer pela National, e aí o nosso professor falou o seguinte, que é bem interessante. Ele vai, fica 10, 15 dias, aí depois ele espera, sei lá, 6 meses, aí ele vai de novo, sei lá, um período maior. Então, ele consegue, para ter uma matéria com uma profundidade legal, ele, sei lá, tenta aí, tem pessoas que ficam 10 anos fotografando mesmo, né? Mas períodos pausados. Vai um período, depois volta em outro momento. Mais ou menos o que o Pedro fez, né? O Pedro, no momento, depois, um outro momento. Isso vai alongando, vai enriquecendo o material, né? Sim. Mas é isso. Vamos. Pergunta lá. Deixa eu só completar uma coisa. Tranquilo. Em um momento você falou que os sertanejos, né, as crianças, né, viam ali a câmera, até mesmo os índios, as crianças também, viam a câmera e era uma coisa como se você estivesse vendo a câmera na época quando você era criança, dos seus pais e tal. Meus 5 ou 6 anos que eu vivo da fotografia, né, que eu vivo da fotografia, enfim, que eu estudo e tudo mais, eu ouvi em algum momento que todo retrato é um autorretrato. Enfim, você se vê nas suas fotografias, nos seus retratos, no seu trabalho? Pô, muito. Meu trabalho fala sobre essas pessoas, mas está falando sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha memória, sobre a minha vivência a todo momento. O teu trabalho está falando sobre tu. O trabalho de qualquer um, não só de fotógrafo. De qualquer artista, de qualquer cineasta, de qualquer escultor, está falando sobre ele. Sobre a história, sobre o entorno, sobre a cidade dele, sobre onde ele morou, sobre quem ele se relacionou. Está falando sobre ele. Me vejo muito no meu trabalho. Me reconheço muito no meu trabalho. Aham. Massa. Vocês estavam falando de tempo, né, de trabalho e tal. Queria fazer só um comentário e uma pergunta. Sebastião Salgado, em Gênesis, né, que é o penúltimo livro dele, ele demorou 10 anos para fazer o trabalho dele, né? E que tem muito essa questão de pesquisa, tudo que você falou. Tem muita pesquisa, né? Tem muito. Você foi no berço, pesquisou, foi atrás dos seus sertanejos, tudo. Então, acho que é interessante também essa entrega e esse tempo, né? Às vezes de amadurecimento, de você ir fazendo e tudo. E a segunda questão é se você retornou lá e se eles viram essas imagens com essa intervenção, se você chegou a ter novamente esse contato com eles, tal, se você chegou a apresentar esse projeto para eles, se eles sabem da existência desse projeto, como se você voltou a conversar com eles lá. A imagem ela é atemporal, né? A gente sabe que ela é atemporal. Então, um trabalho com os Mundurucus ele acontece em 2015 e com o Sertanejo em 2016. Esse trabalho vem ser pensado em 2017 e proposto em 2018, né? Onde a gente está aqui agora. Então, essa coisa de refletir sobre o seu material e conectar as coisas, para mim, é super tranquilo, assim, né? Talvez ano que vem eu encontre também um outro trabalho que eu fiz em 2013, 2014, né? Enfim. Mas eu não tive a oportunidade, infelizmente, de voltar com sertanejos,
porque também quando eu fui lá em 2016, eu fui financiado pela ONG do Rio. E os Mundurucus eu tenho uma relação virtual até hoje, porque todos têm Facebook, né? Então, e a galera tá aí na militância, conectada, a gente conversa toda hora. E eles acompanham, né? Para onde a série vai, onde enfim, é publicada, onde é exposta, eles estão sabendo, sabe? Eles têm esse material em alta lá. Eles têm, enfim. Mandei o textinho para eles, na época, pedir sugestões sobre o texto, né, que acompanha a série. Há uma relação, mas também voltar, por conta própria, para Santarém, do Pará é caro, sabe? Mas quando eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou levar um material impresso para eles e presentear todo mundo. Legal, legal. Pergunta lá, Pedrão. Um minutinho, vai chegar o microfone. Eu queria saber se você direcionava, posicionava a pessoa e olha para mim, falava, porque todos eles estão olhando diretamente para você, a gente percebe. Eu queria saber como que você fez, porque essas não são espontâneas, né? Exato. Ô, DJ, tu pode colocar, por favor, na do rapaz, do garoto sertanejo, esse da capa, mas a foto inteira, que aí eu já até respondo essa. Eu já até respondo uma outra pergunta que rolou no começo. Sim, todas essas imagens são direcionadas, dialogadas, pedidas, né? No sentido com toda a naturalidade possível, principalmente com os índios, porque com os índios tem que ser natural, né? Não é uma coisa que eu faço com certa frequência. Eu acho que é o único trabalho que eu tenho de retrato até. Dos trabalhos que eu tenho, se você entrar no meu site, você vai ver algumas coisas. O único trabalho de retrato que eu tenho é esse, de corpo inteiro. Eles olhando para mim, eles olhando para a gente, né? Eles estão olhando para a gente aqui. Eles estão encarando a gente. Exato. Exato. Todos nós. Eles nos colocam na cadeira, assim, né? Mas sim, eu pedi a foto deles, pedi para eles olharem para mim. Eu falei, vou fazer um retrato seu de corpo inteiro, tá? Mas na época também, por conta de ter um material vasto, né? Quando a gente recebe uma missão de fotografar uma comunidade, a gente tenta fazer de tudo. Então, eu queria fazer retrato de corpo inteiro, eu queria fazer retrato em Pan-Americano, eu queria fazer foto aberta, eu queria fazer foto deles pescando, eu queria fazer foto deles cozinhando, eu queria fazer foto das crianças brincando. Eu precisava fazer foto de todas as situações do cotidiano deles possíveis. Só que, na época, quando eu faço esses retratos, eu não imagino que depois de alguns anos ia desaguar nessa série, né? Que hoje está aqui, participando do Farofa. Mas, sim, todas as 8 imagens, como as outras que eu fiz, tem outros retratos, mas não entraram na série, de outros índios e também de outras pessoas do sertão. Não entraram na série, pedi todas. Legal. Mais perguntas aí? Vamos lá, caminhando para a última. Você tinha dito que as crianças sertanejas nunca tinham tido contato com uma câmera. Algumas, né, no caso. Como foi para essas crianças, depois que a foto é tirada, elas chegaram a ver na câmera? Sim, tem algumas que se interessavam, outras que eu levava, né? Virava a câmera e mostrava. Mas, cara, é muito louco, porque elas não chegavam a chorar, mas elas se emocionavam quando se viam e mesmo se vendo não sabiam que era aquilo, porque elas têm espelho em casa, né? Mesmo que seja uma cidade no sertão, com toda aquela dificuldade que eles têm, eles não têm internet, mas têm espelho em casa, então eles sabem
né? Se eles se refletem e sabem que existe uma tecnologia, mesmo que seja a tecnologia do espelho, da indústria, né? Que faz com que eles consigam se ver. Mas eles nunca tinham se visto num equipamento preto, grande, entende? Que eu tinha apertado algo. Mas isso são poucas também, não são todas, entende? Porque a maioria estudam, né? Eles se deslocam por muitos quilômetros, e na escola eles aprendem tudo que você imaginar. Na escola eles têm acesso à internet, né? Lá na casa deles, eles não têm celular, nem internet, nem computador. Então, é um número ainda muito pequeno de crianças e de pessoas que não conhecem o equipamento. Mas tem, isso que é engraçado. Eu também não sabia, com toda a minha ignorância, eu não sabia que eu ia chegar no sertão e falar: caramba, que doido, tem gente que não conhece uma câmera fotográfica, sabe? Mais doido ainda são os índios conhecerem e terem consciência do direito de imagem, porque a gente imagina os índios como eu posso dizer, eles alheios de tudo. Sim, esse pensamento ocidental, né, de que os índios ainda estão de cocar, sabe, de arco e flecha. Assim como pergunto para mim às vezes se eu vivo no meio de onça, sabe? Não tem compreensão da Amazônia, da importância da Amazônia, que hoje é o coração do mundo, né? Mas os índios são extremamente politizados, né? Os índios são seres humanos, estão imersos já, e eles precisam se apropriar de fato da tecnologia para defender seus territórios, para denunciar, né? A gente tem cineastas indígenas que produzem dentro dos seus territórios, longas até, e isso é muito comum até. A gente poderia ampliar uma discussão para esse caminho, para esse lugar: tecnologia, interferência, né, homem branco, né, que eles chamam de pariuate. Nós somos pariuate para eles, homens brancos. Mas a gente estender muito também. Só que é um pensamento, acho que por isso que eu digo, reforço ainda, é muito importante a gente vivenciar e imergir e estar lá, porque a experiência é incrível. Obrigada. Imagina. Legal. Bom, nosso tempo está estourado já, né, Pedrão? Queria agradecer imensamente você ter vindo. A gente até comentou, né? Será que o bicho vai vir, né? Acabou dando certo de você estar aqui com a gente. Então, para a gente foi um prazer enorme, lá direto de Rondônia, poder falar da sua experiência, do seu trabalho. Ainda mais fiquei muito feliz de saber, né, que foi pensado, acabou no primeiro Farofa. Por isso dá um orgulho enorme para nós, né? Então, sinal que estamos no caminho certo. A gente está bem no início ainda de um projeto, mas é muito bom. Muito obrigado, viu? E eu queria chamar o Pedro e o Guilherme aqui para a gente... Valeu. Obrigado, Quer falar mais alguma Magno. coisa, fechar? Obrigado ao Gui, ao Pedro, a toda a galera do Farofa. É muito, muito bacana estar aqui, a vocês que se dispuseram em estar aqui falando sobre fotografia nesse dia importante para a gente, né? Quando o governo francês compra da Guerre, né, a patente, lá em 1839, né? Sendo que vocês comentaram ainda agora, né? A gente tinha Talbot também, já fazendo experimentos. A gente tinha, claro, o Hércules aqui. Depois Boris Kossai vai pesquisar o Hércules, enfim. São nomes que é bom citar também, figuras importantes, mas a gente tem aí quase 200 anos de história já discutindo isso, enfim, se encantando por isso, e vivendo, respirando e produzindo e mergulhando e se afogando nisso. Obrigado, valeu. Obrigado. E é isso, mas a gente avançou em coisas, em outras a gente precisa avançar. Acho que é sempre um processo, aliás, como você muito bem falou, o mais interessante é o processo, né? Então, essa experiência, essa troca, né? Como o Pedro, esse termo troca é muito legal, e é isso que a gente espera mesmo, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui, quem está em casa, os meus amigos aqui, o Pedro e o Guilherme, e é isso aí.
Gostaria de agradecer também a todos, né? Todos que participaram hoje, que participaram ontem, sexta, né? Todos que nos ajudaram de alguma maneira a fazer com que o festival acontecesse, né? A gente está centralizado entre nós três, mas muita gente nos ajuda, né? Então tem muito mais gente por trás, né? Se não fossem eles, a gente não conseguiria tocar isso aqui. É um projeto pequeno, é um projeto novo, né? Como o Magno disse, a gente é um bebê aí, a gente está nascendo ainda, né? E já poder contar com a parceria de bastante gente, e poder de repente estar aqui hoje, né? Com uma pessoa com um projeto fantástico, né? Que se dispôs a estar aqui, que vem de um outro estado, enfim, né? E essa troca, isso tudo é muito louco. Então a gente gostaria muito de agradecer e espero que todos tenham sido tocados em algum momento por tudo isso que a gente viveu aqui esse ano. Já falaram, né? Mas agradecer também, agradecer aos meninos também da câmera aí, o Nicho também que está sempre com a gente, parceiro nosso, já apertou os botões tudo errado ali, mas tá tudo bem. Agradecer aos amigos telespectadores, agradecer a prefeitura, todas essas coisas a gente já falou tudo, mas bom lembrar, né? Aqui, Pedrão, pode elencar todos. Tem aqui ó, a TD de Imagens, a Digidom, Magic City, os nossos amigos também do Verã, Supermercados, Prefeitura de Suzano, Boteco Helena e Airfoc. Também, você viu? Político. Agradecer a todo mundo e tal. A gente acredita muito nesse debate, né, na troca. Eu acredito muito nessa proximidade das pessoas, no aprendizado. A gente falou muito isso ontem, na questão de um aprender com o outro, um aprender com um, e assim a gente vai trocando, né? A fotografia, que nem a gente falou também na abertura, é um ato individual, você e sua câmera. Eu até brinquei que o Sebastião Salgado canta, né, enquanto ele fotografa, mas eu acredito muito na questão do coletivo, né? Eu acho que sozinho ninguém vai a lugar nenhum, sozinho você não chega nem do outro lado da rua. Eu acho que é isso, fotografar, discutir, e hoje é o dia, né, da fotografia, nada melhor do que a gente encerrar. E acho que é isso. Agradecer também de novo e muito obrigado a todos aí que puderam estar com a gente, né? Valeu. Até o ano que vem. Obrigado.